Eu separei esse material para fazer um vídeo no dia 22, mas não deu para poder trazer, que era ali a divergência de estratégias entre a defesa do advogado do Bolsonaro e a defesa do advogado da Michelle Bolsonaro. O advogado do Bolsonaro queria juntar o caso da Michelle com o caso dele para poder fazer uma defesa só envolvendo o caso das joias. Já o advogado da Michelle achava que isso era um tiro no pé e que o Bolsonaro iria arrastar a Michelle para esse caso da joia, sendo que ele poderia repetir o que aconteceu lá no passado com a história dos 89 mil reais na conta dela depositados pelo Queiroz, pela esposa e por pessoas ligadas ao Queiroz, onde o Bolsonaro entrou na frente ali, né, assumiu tudo pra ele e livrou a ex-primeira-dama de qualquer suposto problema legal. Tudo isso porque, segundo informações ali do próprio PL, do entorno jurídico do Bolsonaro, a ideia era manter a Michelle blindada para que ela continuasse ali seguindo uma carreira política, né, já que ela vai ingressar na carreira política formalmente como candidata ou 2024 ou 2026, e que se entrasse nesse caso aí, como a matéria traz aqui, junto com o Bolsonaro, seria um tiro no pé. Defesa de Bolsonaro e Michelle divergem e advogado de ex-primeira-dama deve sair. Já adianto pra vocês, saiu, tá? Por que ele saiu? Porque ele acha que a estratégia tá errada. Ele não falou isso claramente, ele disse que era uma decisão de foro íntimo. Nos bastidores, o combinado foi que a Michelle e o Bolsonaro teriam o mesmo advogado para não gastar tanto dinheiro com a defesa, né, com os advogados. Só que até onde a gente tem informação, quem estaria em tese arcando com os custos dos advogados seria o PL. Tanto que o Paulo da Cunha Bueno é um dos advogados citados, mas segundo informações das colunas que a gente tem acompanhado aqui, tem uma equipe de pelo menos outros 5 junto com ele. Então não é um problema de não pagar mais advogados. Porque se fosse não pagar mais advogados, por que a defesa do Bolsonaro teria 5 ali aproximadamente, fora o Paulo da Cunha Bueno, e da Michelle não teria tanta gente assim? Estranho, né? Mas vamos ler aqui o trecho do que foi publicado na coluna no blog da Andréa Sadi, que eu vou agora trazer o que aconteceu depois. Defesa de Bolsonaro e Michelle diverge, advogado de ex-primeira-dama deve sair. Advogados do ex-presidente querem unificar a defesa. Grupo contrário avalia que o plano pode ser um tiro no pé e prejudicial para a ex-primeira-dama. Por quê? Porque a ideia é que o Bolsonaro assumisse o que aconteceu lá em 2019, no caso ali das achadinhas com a Michelle, né? Olha o que é que teria acontecido aqui, segundo a estratégia da Michelle estava montando. A ideia da defesa de Michelle é repetir a estratégia usada no caso dos cheques que somavam 89 mil reais depositados na conta de Michelle Bolsonaro por Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente. Na época, Bolsonaro praticamente isentou Michelle de qualquer responsabilidade, ao justificar que as transferências, dizendo que havia sido um dinheiro emprestado ao Queiroz e que os depósitos para a Michelle seriam valores correspondentes à devolução desse montante. O ex-presidente negou haver irregularidades no caso. Porém, agora, segundo os advogados que estão ali, que estavam, né, defendendo a Michelle, a estratégia que a defesa do Bolsonaro quer adotar complica a ex-primeira-dama também. E pra mim tá meio claro aqui, sabe o quê? Que ele não quer cair sozinho, o nosso Pix de novo aí, ó. Que ele não quer cair sozinho. Que se ele cair, ele quer levar ela junto. Por quê? Porque ele não quer dar a ousadia de ela ter uma vida política desconectada dele. É só lembrar o que aconteceu na década de 90, final da década de 90, início dos anos 2000, entre a Rogéria Nantes Bolsonaro e o Carlos Nantes Bolsonaro. Quando a Rogéria deixou de fazer aquilo que o Bolsonaro queria, ele foi e botou o filho para concorrer com a própria mãe. Inicialmente ele botou o Flávio, mas o Flávio não aceitou, e o Carluxo, que é maluco ali pelo pai, né, doente pelo pai, aceitou, depois entrou em depressão, segundo o Marcelo contou ali, né, que é o pai adotivo, entre aspas, pai de criação do Renan Bolsonaro, do Jair Renan Bolsonaro, e tudo ficou meio turvo depois do que a gente foi vendo ali, inclusive de informações também do próprio entorno do clã Bolsonaro.